Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Uma alegria muito grande poder nos reunir para adorar o Senhor. Muito bem, já tivemos uma manhã muito abençoada na nossa igreja. E agora, certamente, também Deus há de nos abençoar na nossa reunião. Quer fazer a primeira leitura dessa noite? Convido os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. No capítulo de número 11, nós temos a promessa da vinda do Messias. Esse broto, esse rebento que nascerá do tronco de Jessé. A ideia é que Israel, mesmo castigado por Deus, do seu broto, da sua raiz, sempre Deus vai fazer novamente que a árvore floresça, não é? E Jesus, então, é esse rebento que nasce do tronco de Jessé. E no capítulo 12, nós também vemos uma mensagem profética em relação ao tempo do fim, dizendo o seguinte: naquele dia, vocês farão essa oração. Louvado seja o Senhor. Ele estava irado comigo, mas agora sua ira passou. E agora ele me consola. Deus veio me salvar. Agora eu não preciso mais ter medo, porque eu posso confiar nele. O Senhor é a minha força, o motivo da minha canção. Ele é a minha salvação. Cheios de grande alegria, todos vocês beberão da água da fonte dessa salvação. E naquele dia maravilhoso vocês dirão: agradeçam ao Senhor, glória ao Senhor. Fale entre as nações os feitos do nome do Senhor e quão Ele é poderoso. Anunciem isso. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez essas coisas maravilhosas. O mundo inteiro precisa saber disso. Moradores de Sião, gritem bem alto e cantem de alegria, pois grande é o Santo de Israel que está no meio de vocês. Vou ler o último verso. Moradores de Sião, gritem bem alto e cantem de alegria, pois grande é o Santo de Israel que vive no meio de vocês. Se tem algo que nós temos absoluta certeza nessa noite, é que Deus está entre nós. Isso é um grande privilégio, é o motivo da nossa alegria. Cristo é o motivo do nosso culto, meus irmãos. Quero convidar você, assim mesmo como nós estamos, a fechar os olhos e orar ao Senhor, entregando a Ele o culto dessa noite. Ele está aqui, Ele é o Senhor. Ele é aquele que sonda a mente e o coração de cada um de nós. Então se aproxime de Deus com essa plena certeza de fé, que mesmo que muitas vezes Ele se ire por conta da nossa transgressão, da nossa rebeldia, o texto diz que a ira de Deus se aparta de nós e Ele nos consola. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Por isso podemos nos aproximar dEle com confiança. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai bendito, nós estamos na Tua presença, Senhor. Te damos graças porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Te damos graças, ó Deus, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos inimigos de Deus. Mas por causa do sangue do Seu próprio Filho, o Senhor nos reconciliou contigo. E nessa noite, Senhor, nós temos uma indizível alegria pelo privilégio de podermos estar na Tua santa presença, Senhor. Pai, a nossa oração nessa noite
é que o sangue do seu Filho possa nos purificar de toda injustiça, possa nos purificar de todo pecado. Porque nessa noite, Pai, nós queremos levantar diante de Ti as nossas mãos e que elas sejam santas, Senhor. Nós queremos Te pedir que o Teu Espírito que habita em nós possa santificar as intenções do nosso coração, para que também possamos, ó Deus, Te adorar não apenas na nossa exterioridade, mas também, ó Deus, com a nossa interioridade sendo completamente convertida à Tua presença. Fala conosco hoje, que o Teu Espírito possa nos conduzir em toda a verdade, Senhor, que a unção do Teu Espírito esteja sobre o Seu povo, nos estimulando a Te buscar, nos dando a graça nas orações, nos ajudando também, Senhor, a discernirmos e a percebermos as verdades contidas na Tua palavra. Fala conosco e nos abençoe. A oração que nós te fazemos, Senhor, e oramos no nome recusável, nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, como nós não tivemos nosso período de informações do domingo pela manhã, hoje pela manhã, quero chamar o irmão Eudes hoje para nos conduzir nesse momento. Boa noite, irmãos. É bom ver vocês. Né, irmão Aminadab? Você não veio de manhã, não. Não veio de manhã, não. Não te vi aqui, não, hein? Mas é bom ver vocês. Vamos lembrar das nossas atividades semanais. Não é? Toda quarta-feira, sabe o que acontece? Nós temos o nosso grupo de oração, que tem sido uma bênção. Hoje de manhã, vocês que estiveram presentes ouviram o testemunho, né? Deus tem respondido às nossas orações. Nós tivemos 2 testemunhos aqui de manhã, de pessoas da nossa comunidade aqui, irmãos também de outra igreja. Então, nós estamos orando juntos. Você é nosso convidado para participar desse tempo de oração. Toda quarta-feira, 8 horas. Muitos outros, né, Vilma? Nós aqui acreditamos na oração e que Deus responde às nossas orações, né? Então você é nosso convidado. E se você também tem alguma demanda, seja de agradecimento ou de pedido, mesmo que você não possa participar, compartilhe com a gente, traz para a gente para que a gente possa orar por você, tá bem? Nossas atitudes sociais, como eu falo sempre todos os domingos, eu fico feliz quando eu olho para aquela cesta ali, ela está cheia, a hora ela está vazia, porque nós continuamos atendendo as pessoas. E como o pastor falou hoje pela manhã, no nosso culto administrativo, é nossa responsabilidade cuidarmos uns dos outros. Então, se você tem alguma demanda, alguma necessidade, traz para a gente. E se você recebeu uma demanda e pode atender, também sob a orientação dos nossos líderes aí, nossos diáconos, também procure atender, se esforce para atender, tá bem? Então, aqui é assim, uma mão lavando a outra e as duas lavando o rosto, né? Vocês que são velhos, assim como eu, devem lembrar desse dito popular, né, irmão Aminadab? Irmão Aminadab está rindo ali, mas é assim que igreja é assim, é todo mundo cooperando um com o outro, né? Como eu já falei, hoje pela manhã nós tivemos a assembleia e, graças a Deus, Deus na sua bondade trouxe mais irmãos para congregar conosco agora como membros. E foi um culto muito abençoado. Então, é sempre bom participar, irmãos, sempre bom participar. A Jennifer está colocando ali os aniversariantes do mês. Agora, nem eu consegui ler, pastor, nem de óculos, não é só você, mas não. Mas tem ali os aniversariantes, o irmão José Olindo fez 80 anos, não é? Quem mais está aniversariando? O Felipe, daqui a pouco é o Gabriel, que vai estar preparando uma grande festa para a gente. Não é? O Gabriel está mostrando ali, vai fazer, que isso? 9 anos? Está muito velho, já deve estar até com cabelo branco. Em breve ele vai fazer uma grande festa para a gente, né, Gabriel?
Então, se você puder, faça um contato, passa o seu WhatsApp, viu, Gabriel? Para a gente te ligar no dia do seu aniversário aí, que a gente não pode perder. Deixa eu ver mais. A irmã Ieda também. A irmã Ieda vai fazer acho que 93 anos. E ela está firme, está forte, graças a Deus, né? Então, vamos nos lembrar de ligar para ela, fazer um contato, isso vai fazer bem. Tá? Ontem também nós tivemos um encontro muito gostoso aqui dos jovens, e eu quero agradecer os nossos Masterchef, Fabiana, e também o Gabriel, que nos honraram fazendo um estrogonofe muito gostoso. O pastor chegou muito tarde, então não pôde participar comendo, né? O pastor Levi não pode porque é velho, mas e os jovens que não vieram, né, Dani? Perderam, foi muito gostoso, a gente teve uma palavra lá, o Lucas compartilhou uma palavra com a gente, depois a gente desceu, e nós até alho descascamos. Também quero agradecer a participação da Luciene, que veio dar o apoio logístico lá na cozinha. Foi muito gostoso, nós teremos mais, então você se envolva nisso, e você aí que está nos assistindo quiser participar com a gente, todos os meses nós teremos um encontro aqui na igreja que vai misturar essa coisa gourmet com uma palavra, e vai ser muito gostoso. Você é nosso convidado, tá bem? Você é jovem, os mais velhos, depois o pastor faz outro convite, tá bem, pastor? Eu creio que são esses os nossos avisos, né? E, então vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor, hoje com a Layara e sua equipe. Boa noite, irmãos. Gostaria de convidá-los, aqueles que quiserem, que puderem, para se colocarem de pé. Nós vamos começar louvando o Senhor essa noite com um cântico bem alegre que fala que hoje é tempo de louvar a Deus. Então, eu gostaria de convidá-los a realmente, com o coração bem alegre, a gente começar o nosso momento de louvor ao Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus.
Irmãos, eu não sei se todo mundo pôde ver, mas essa semana foi mandado para a gente no WhatsApp para a gente estudar o livro de Abacuque. E esse foi o pedido, né, de estudo que a gente iria fazer, né, ao longo da semana, pensando principalmente na ceia que nós tivemos hoje de manhã. E eu estudando o livro de Abacuque, várias coisas me chamaram a atenção. Mas uma delas foi que Abacuque às vezes se questiona do porquê do agir de Deus em algumas situações. Mas que no fim das contas ele chega à conclusão de que a gente vive pela fé e que Deus, a gente não tem que louvá-lo, engrandecê-lo pelas coisas que ele pode fazer por nós ou pelas coisas que ele já fez por nós. Mas nós engrandecemos o nome de Jesus, louvamos ao Senhor e entregamos nossa vida a Ele por quem Ele é, não pelo que Ele faz. Então é isso que nós vamos cantar, que nós louvamos ao Senhor por quem Ele é. Eis-me aqui.
eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Amém. Enquanto nós entoamos nosso terceiro cântico, que fala, o coro dele é assim: Tu és meu Deus, meu protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte. Que é realmente um cântico de adoração a Deus, no qual a gente, como a gente acabou de falar, a gente declarar que a gente confia em Deus e que, independente das circunstâncias, Deus está conosco. E durante esse momento, os irmãos também têm a oportunidade de louvar ao Senhor com dízimos e com ofertas. Estamos em ofertas, né, de missões nacionais, não, mundiais. E o gasofiláciozinho menor é o gasofilácio que a gente destina para as missões mundiais. A ti bendirei pra sempre. Em ti
gostaria de agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido realmente o nosso abrigo, o nosso socorro. O Senhor tem estado conosco nos momentos de tribulação, nos momentos de luta, nos momentos de vales. E que o Senhor também tem estado conosco nos momentos de vitória, Pai. Que nós nos lembremos disso, de que mesmo nos momentos de vitória, tudo vem de Ti, meu Deus. E que a gente não se esqueça, quando estivermos passando pelos vales, que o Senhor também está conosco, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja. O Senhor tem cuidado da Betel, o Senhor tem cuidado de cada irmão aqui presente, o Senhor tem cuidado daqueles também que estão em casa, e eu lhe peço para que o Senhor continue cuidando de nós, Pai, continue guiando os nossos passos, guiando os nossos caminhos, estando à frente de tudo que a gente faz, Deus, em nome de Jesus. Eu lhe agradeço por todas as ofertas que foram depositadas no teu altar, todos os dízimos. Eu lhe agradeço pela fidelidade dos irmãos, Deus, eu lhe agradeço porque eles têm também se dedicado ao Senhor, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu lhe peço para que o Senhor continue falando conosco, Deus. Fale conosco nessa noite, continue conosco. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça a salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, pelo seu favor, meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça a salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça a salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era
Irmãos, feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Se você deseja que a igreja ore por você e com você, aí mesmo no seu lugar, coloque a mão no seu coração e vá ao Senhor pedindo a sua graça. O Senhor está no nosso meio, meus irmãos. Nós nos alegramos nele, como nós cantamos aqui nessa noite. Ele é o nosso protetor, o nosso refúgio, o nosso libertador, Deus que nós confiamos. Nosso Deus é fiel, Ele não falha jamais. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque está escrito que Ele tem cuidado de nós. Não olhe para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Deus é muito maior, infinitamente maior do que todos os nossos inimigos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, como é bom te pertencer, Senhor. Como é bom saber que nós pertencemos a este Deus que é essencialmente amor, ágape. Muito obrigado, porque podemos te chamar de Pai, Abba, nosso Paizinho querido. Nos sentimos seguros na Tua presença, Senhor. Muito obrigado porque somos aceitos, muito obrigado porque somos compreendidos. Muito obrigado porque o Senhor não nos julga segundo a nossa aparência, porque o Senhor não está atento ao exterior, mas o Senhor vê o nosso coração, penetra a nossa alma, vasculha as nossas entranhas. E assim como Pedro, nessa noite, nós queremos te dizer, Jesus, que tu sabes que nós te amamos, tu sabes todas as coisas, tu sabes que nós te amamos. Senhor, e nós te entregamos cada um dos nossos problemas, cada uma das nossas ansiedades, e queremos, Senhor, também reafirmar e confessar que descansamos, Senhor, à sombra das tuas palavras. Nós temos confiança porque o Senhor é fiel, ó Pai. Então que o Senhor possa agir em nosso favor. Porque também, ó Deus, nós cantamos, quem tentará contra o teu braço forte? Ó Senhor, não há ninguém capaz de impedir o seu agir. Como o profeta Isaías também, ó Deus, disse que desde a eternidade nunca se viu, jamais se ouviu Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Muito obrigado porque glória e majestade estão diante de ti. Mas o Senhor nos serve, ó Deus, o Senhor cuida de nós e te damos graças por isso. Agora, Pai, quando vamos abrir a tua palavra, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, pedimos a tua sabedoria, pedimos a tua direção, pedimos a tua graça, Senhor. Ó Deus, que tudo que falamos aqui nessa noite possa, Deus, estar de acordo com a tua vontade, esteja de acordo com a tua palavra, Senhor. Dá a unção também a cada um dos ouvintes aqui presentes hoje, aqueles que nos assistem também. Ó Deus, para que eles também tenham o discernimento do Senhor, para compreenderem essa verdade, Pai. Fala conosco, a oração que nós te fazemos. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Irmãos, abram comigo sua Bíblia, por favor. Na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Tito, capítulo 1. Eu quero agradecer aqui a presença daqueles que nos visitam. Estou vendo um senhor aqui à minha direita, que Deus abençoe, seja muito bem-vindo, que Deus possa falar o coração do irmão. Muito bem, graças a Deus por isso. Todo mundo achou? Muito bem.
Nós vamos ler até o verso de número 4 e vamos estudar essa primeira porção desse capítulo tão precioso para nós. Diz assim as palavras do apóstolo Paulo. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Eu fui enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus. Essa verdade é capaz de transformar vidas. Outra tradução diz, é capaz de conduzir à piedade, a fim de que tenham a vida eterna que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo. E Ele não pode mentir. E agora, em seu próprio devido tempo, Ele revelou essa palavra, para que eu a anuncie a todo mundo. Por ordem de Deus, nosso Salvador, eu fui encarregado de fazer essa obra para Ele. Escrevo a Tito, que é verdadeiramente meu filho na fé, fé sua e fé minha. Amém? Irmãos, nós temos já caminhado um bom tempo refletindo sobre igreja sustentável, e hoje nós vamos, pela graça de Deus, continuar a nossa reflexão, agora já, de fato, entrando aí no texto de Paulo a seu filho na fé, Tito. Antes eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. É importante nós, quando lemos uma carta, tentar discernir, tentar compreender a mente do autor. Porque quando nós compreendemos a mente do autor, a forma como ele concebe a vida, ou seja, a sua cosmovisão, nós conseguimos então entender de forma muito mais clara, muito mais nítida a sua mensagem. Então, para tentar nos aproximar um pouquinho do nosso autor, nós precisamos primeiro nos lembrar que Paulo, ele era um judeu, ele era um rabino, ele era um mestre da lei, portanto, um homem versado na Torá. Para aqueles que não estão tão familiarizados com esse termo, Torá constitui aqueles 5 primeiros livros ali do Novo Testamento, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros conhecidos também como a lei de Deus, né? Então, Paulo era um homem versado na Torá, e como todo judeu, ele concebia, segundo N.T. Wright, que é um teólogo contemporâneo muito, muito importante, ele concebia o mundo que ele vivia dividido em 2 eras, e também, ou então em 2 épocas diferentes, né? A primeira era, ou a primeira época, é o tempo presente, e a segunda era, ou época, é o tempo futuro. E aqui nós temos aqui uma alusão aqui à nossa meninice e à nossa maturidade. Então, para o judeu, para o apóstolo Paulo, o tempo que nós vivemos hoje ainda é um tempo incompleto. Nós ainda estamos na nossa infância na fé. Nós ainda somos imaturos, ainda não se manifestou em nós aquilo que nós haveremos de ser. Mas quando ele olha para o futuro, né, essa época futura, ele já vislumbra esse novo homem, criado por Deus. Ele olha para o futuro e já nos percebe lá, como se Deus estivesse estimulando o apóstolo Paulo e também nos estimulando a olhar para a nossa herança, a olhar para o nosso futuro, para essa época que nos aguarda, quando Jesus definitivamente se manifestar. E a partir dessa perspectiva e dessa esperança, Paulo certamente está aqui nos estimulando a viver dessa forma. Ou seja, nós vivemos o tempo presente, nós habitamos esse mundo, nós somos cidadãos desse tempo,
como nós temos falado e reitero aqui, nós não vivemos de forma alguma alienada do nosso tempo, alienados do nosso tempo, não é essa a ideia do apóstolo Paulo, mas a proposta do apóstolo Paulo é que mesmo vivendo aqui e o agora com intensidade, que nós possamos mirar os nossos olhos para aquilo que nós seremos no futuro, para esse novo homem que Deus está construindo em nós e que se consumará no nosso futuro. Ou seja, nós vivemos o reino de Deus aqui ainda de forma incompleta, mas devemos vivê-lo aqui com a máxima intensidade possível, mas entendendo, para usar aqui uma expressão do Robson Cavalcante, que esse reino se consumará em sua plenitude ali e além. Ou seja, o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não está em sua plenitude entre nós. Essa plenitude se consumará, portanto, no advento, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa introdução que nós acabamos de ler, do apóstolo Paulo, a despeito de uma carta tão pequenininha como essa pastoral que ele endereça a Tito, ela é uma carta que me parece assim que ela transborda de intensidade e de um sentido de urgência enorme pela mensagem. Fica muito claro para mim, quando a gente lê essa introdução, que Paulo não tinha tempo a perder com mais nada. Ele precisava, de uma forma muito urgente, de traduzir para Tito toda a complexidade, toda a beleza do Evangelho. É como se Paulo olhasse para o relógio de Deus, se a gente pode dizer que Deus tem um relógio, porque ele habita a eternidade, né? Mas é como se Paulo olhasse para o relógio de Deus e dissesse, olha, o tempo é curto demais. A nossa vida é efêmera demais. A glória que Deus nos reservou e já está para ser manifestada. Portanto, nesse tempo, nós temos que pregar com a máxima urgência, lealdade, intensidade, profundidade, densidade, verdade, a palavra de Deus. Nós precisamos transmitir a essa geração essa palavra de Deus, e nós não temos tempo, portanto, a perder com as coisas desse mundo. Nós não podemos ficar anestesiados, Tito, meu filho na fé, com as coisas desse tempo. Portanto, ele vai aconselhar a Timóteo, né, dizendo a Timóteo, fuja das paixões da sua mocidade, né, não se embarace com as coisas desse mundo, seja aprovado diante de Deus. Né? Deus tem chamado você para que você seja um bom soldado, e um bom soldado ele não se envolve nas coisas desse mundo, mas ele se importa, ele investe todo o seu tempo, toda a sua intensidade, toda a sua energia para agradar e para servir aquele que o alistou, aquele que o vocacionou, que é o próprio Deus. E mais uma observação inicial aqui, irmãos, que é muito interessante, porque quando Paulo vê esse reino, ele não está falando aqui de um reino abstrato. Porque às vezes a gente fala assim, o reino de Deus é uma concepção abstrata. É uma forma da gente dizer, olha, viva uma vida melhor, seja um bom cidadão, seja um bom marido, seja uma boa esposa. Então manifeste o reino de Deus, cuidando bem da sua família, né, pagando as suas contas em dia, né? Então, organize as suas coisas. Então, isso é o reino de Deus. Ok, de fato, o cidadão do reino de Deus vive assim. De fato, nós precisamos, por favor, pagar as nossas contas. Né? Nós precisamos, inclusive, está chegando aí a declaração do imposto de renda, né? Então, nós precisamos pagar o nosso imposto de renda. Crente não só nega imposto de renda. Amém, irmãos? Por mais doloroso que isso possa ser, né? Mas nós pagamos as nossas contas, mesmo porque nós somos cercados de advogado aqui, de contador. Então a gente tem que dizer que a gente paga as contas em dia, né? Então nós somos e precisamos ser bons maridos, boas esposas, bons filhos. Ou seja, nós precisamos ter uma vida correta, mas na mentalidade do apóstolo Paulo, o reino de Deus não é apenas isso. É isso, mas é muito mais. Na percepção do apóstolo Paulo, nós estamos para adentrar um reino real, que possui um rei real, e que de forma literal
irá voltar a esse mundo para reinar aqui entre nós, gente. Então, quando nós falamos do reino de Deus, nós não estamos falando apenas de uma ideia, de uma filosofia, nós estamos falando de algo que é concreto. É mais concreto do que as paredes desse edifício. A materialização do reino de Deus é algo que nós devemos esperar, com imensa alegria e ansiedade. E Paulo vai dizer que nós podemos esperar isso. Se você ler o texto, nós podemos esperar isso, porque quem fez a promessa de que esse reino iria se consumar, iria se instalar entre nós, é o próprio Deus. E ele vai dizer, e o nosso Deus não mente. É o que nós lemos aí, não é? Ele vai dizer, olha, vocês foram chamados para uma viva esperança desse reino que se consumará ali e além, já está entre nós, mas ele há de se consumar. Ou seja, um dia o mundo vai olhar de forma assim, bem perplexa, a manifestação do Filho de Deus, Jesus. E assim como o próprio Jesus falou, ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e todo o olho o verá. Toda língua irá confessar que ele é o Senhor. Isso não é uma linguagem poética, não é nada, como nós estamos dizendo, intangível, mas de fato, de verdade, de maneira literal, todo olho verá Jesus de Nazaré, e toda língua, de forma literal, há de confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Amém. E dentro disso, nós também precisamos entender que Paulo está falando aqui da natureza da nossa fé. E o que significa a fé para o judeu? O que significa a fé para o apóstolo Paulo? Porque, mais uma vez, irmãos, muitas vezes a gente confunde fé com sentimento. Né? A gente confunde fé com aquele senso assim de que, não, eu creio em Deus, ou eu sinto que Deus é bom. E embora essas coisas também sejam muito importantes, você de fato precisa crer que Deus é bom, você precisa sentir o cuidado de Deus, mas a fé não é apenas isso. A fé é tudo isso, mas também a fé é muito mais. E é justamente esse o teor dessa epístola aqui do apóstolo Paulo. Paulo escreve a Tito para afirmar os passos de Tito nessa fé, que definitivamente foi entregue aos seus santos. Mas então o que é fé? A fé, portanto, não é apenas uma mera aquiescência intelectual acerca dos conceitos sobre Deus, e nós podemos ter apenas esse nível de fé, não é? A gente pode, e com muita facilidade, concordar que Deus é bom. Nós podemos até concordar que Deus existe, nós podemos até concordar que as propostas do cristianismo, elas são razoáveis, elas são úteis, elas fazem sentido para nós, mas a fé salvadora de Jesus, ela vai além. Não é? Antes de nós pensarmos um pouquinho, tentar esmiuçar um pouco mais esse tema, eu quero aqui lembrar uma fala do Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones, para quem nunca ouviu falar, ele foi um pregador inglês, muito influente no século XX, e ele escreveu os comentários do Romanos, se não me engano, foram 14 volumes, e cada volume dessa grossura só para Romanos. Então, ele era um escritor assim, para lá de prolífico, né? Para não dizer prolixo muitas vezes, porque ele repetia muitas coisas assim em círculo, né? Mas extremamente erudito, muito conhecedor da palavra, e ele vai dizer que a fé que nós precisamos abraçar, ela tem a ver com um espírito que ele vai chamar aqui de espírito de persuasão. Nós precisamos ser persuadidos acerca da fé que nós abraçamos. E ser persuadido é muito mais do que concordar com as verdades da palavra de Deus. É você, de tal forma, estar envolvido naquela palavra e naquela verdade, ao ponto de você dar tudo o que você tem, para que aquela verdade
seja experimentada por você de forma concreta, e você também dá tudo que você tem para que outras pessoas compreendam e conheçam essa verdade. Então, ser persuadido pelo Evangelho de Jesus é você ser arrebatado por essas ideias. É você ser arrebatado por esse reino que nós anunciamos. De tal forma que todas as outras coisas desse mundo se tornam extremamente pálidas diante da sublimidade e da beleza dessa mensagem. Então, portanto, crer em Deus é estar embevecido por Deus. É amá-lo com intensidade. É olhar apenas para Ele. É desejá-lo acima de todas as coisas. Crer em Deus, meus irmãos, é justamente isso, essa relação que envolve a inteireza do nosso ser. Não apenas a nossa mente, como nós temos aprendido aqui, não apenas desenvolvermos uma ortodoxia correta acerca da fé, isso também é importante, mas também desenvolvermos uma ortopatia correta, um sentimento correto acerca dessa fé. Ou seja, o nosso conhecimento de Deus deve afetar as nossas emoções, deve reconfigurar os nossos desejos, deve santificar as nossas intenções. E o Martin Lloyd Jones vai além ainda, dizendo que essa persuasão necessariamente desemboca, se traduz em transformação de vida, em mudança de comportamento, em metanoia, em mudança de mente, não é? Em uma mudança nos nossos sentimentos, mas também uma mudança no nosso comportamento. Ou seja, não existe essa ideia de uma fé abstrata, uma fé que você apenas confessa a Deus, mas que não vive a partir da sua confissão. Trocando em miúdos, a gente pode dizer que a fé precisa ser encarnada. Ela precisa ser traduzida na nossa prática. As pessoas precisam ver a nossa fé. Muito bem. Então, feito essas pequenas observações, eu queria que a gente pensasse, então, aqui agora, um pouco mais sobre o texto que nós lemos. E eu quero aqui considerar alguns pontos aqui que eu considero chave na teologia do apóstolo Paulo, e para nós é muito importante. A primeira pergunta que me parece que o apóstolo Paulo responde aqui, quando nós estamos falando desse reino que se consumará ali e além, mas que já pode ser visto entre nós, a primeira pergunta que esse texto aqui nos responde é justamente essa: a quem esse reino pertence? Nós falamos da manifestação do reino de Deus. E a pergunta é: a quem esse reino pertence? Quem são os herdeiros desse reino? Quem são esses bem-aventurados para os quais a porta do reino está aberta? Paulo, então, vai responder no verso 1, ele vai dizer: eu fui enviado, verso 1. Ele vai falar primeiro que ele é escravo de Deus. Nós nos debruçamos sobre essa questão na semana passada. Ele vai dizer que é apóstolo de Jesus. A palavra apóstolo, lá do grego apostolê, significa mensageiro, né? Aquele que foi enviado. Então, ele vai dizer que eu sou um enviado de Jesus. Ou seja, eu fui enviado, ou o meu ministério apostólico consiste em levar fé àqueles que Deus escolheu. Então, olha o que Paulo está dizendo, que ele foi enviado por Deus, comissionado por Deus, para levar a fé nesse reino àqueles que Deus escolheu. Portanto, me permita, aqui eu sei que eu não quero entrar em questões de calvinismo ou de arminianismo, né? Mas me parece que muito claro aqui na mente do apóstolo Paulo que a sua missão era levar a fé aos escolhidos de Deus, àqueles que Deus chama à sua presença. Irmãos, e essa reflexão
nos dá assim um espaço para nós desenvolvermos a nossa humildade. Porque, grosso modo falando, e lembrando aqui as palavras de Jesus, não fomos nós que escolhemos a Jesus. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele que nos admitiu à sua presença. Portanto, não somos nós quem aceitamos a Jesus. Irmãos, é Jesus quem nos aceita. É Jesus que abre os seus braços. É Jesus quem diz: vinde benditos do meu Pai, e herdem o reino que Ele preparou para vocês antes da fundação do mundo. Foi o próprio Jesus que disse, o Daniel falou: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço, olha que coisa linda. Ele conhece, essa é a ovelha A, essa é a B, né? Eu as conheço, o grego ali, gnosco, não é? Eu conheço plenamente, eu sei a característica dessa ovelha. Essa é brava, essa é meio desobediente, preciso quebrar a patinha dela. Essa daqui se mete em encrenca, está cheio de carrapicho. Eu conheço as minhas ovelhas, sei das fraquezas, sei das virtudes, sei o que ela de fato ama. Eu conheço os problemas das minhas ovelhas, eu sei a natureza de cada uma delas, eu as conheço e elas me seguem. Ele vai dizer: aquilo que o Pai me dá é maior do que tudo. Das mãos do meu Pai, ninguém pode arrebatá-las. Ô irmãos, essa é uma verdade tremenda da palavra de Deus. Nós que somos escolhidos por Deus, nós somos guardados pelo seu amor. De forma alguma nós seremos confundidos. Eu lembro quando Pedro era menor, não sei se ele se recorda disso. Ele dizia assim: pai, mas tem tanta gente nesse mundo, como é que Deus vai se lembrar de mim lá no último dia, né? Né? Como é que vai lembrar quem eu sou? Será que meu nome vai estar lá? E aquele medo, será que o anjo escreveu meu nome direito, né? Irmãos, Deus nos conhece. E nós estamos guardados nele. É isso que Paulo está dizendo: olha, eu escrevo aos escolhidos de Deus, porque eu quero levar a fé aos escolhidos de Deus. Paulo, então, pressupõe que essa fé, essa mensagem, a mensagem do reino, precisa ser anunciada. E anunciada para quem? Anunciada para os escolhidos de Deus. Se você ama a Deus, se você o deseja, se você deseja estar na presença de Deus, você é bem-aventurado, porque você é um escolhido dele. Foi Ele que plantou esse amor em você. É Deus que faz em nós, irmãos, e realiza em nós o seu querer e o seu realizar. Então, a primeira coisa que Paulo vai ensinar aqui a Tito, ensinar a todos nós, que essa mensagem do reino, ela é endereçada aos seus escolhidos. E que mensagem é essa? O que nós precisamos ouvir da parte de Deus? Ainda no verso 1, Paulo vai dizer: preciso ensinar aos escolhidos a conhecer ou a discernir a verdade de Deus. A verdade de Deus. Irmãos, existe uma verdade de Deus. Nós vivemos num mundo tão plural, na pós-modernidade, não é? Onde para muitos a verdade é inalcançável, não é assim? Para uns não existe, para outros ela, se existe, ela é inalcançável. Mas o que Paulo está dizendo é que a mensagem do Evangelho consiste em anunciar aos escolhidos a verdade de Deus. E ele vai dizer mais: uma verdade que conduz ao fervor, que conduz a uma vida de piedade. Portanto, existe uma maneira certa de viver. Existe uma maneira errada de viver. Existe uma maneira santa de se viver. Existe uma maneira ímpia de se viver. Existe uma maneira que agrada a Deus, que nós devemos viver.
Mas também existe uma maneira que desagrada a Deus e nós, de forma alguma, devemos viver. Portanto, nós somos chamados à presença de Deus, como seus escolhidos, para viver essa verdade. E essa verdade necessariamente deve nos conduzir à piedade. Uma outra tradução significa, essa verdade deve nos conduzir ao fervor, a uma vida cheia de fervor, um coração quente por essas verdades. Porque, mais uma vez, irmãos, me perdoe, isso é tão repetitivo, mas porque isso é importante na teologia do apóstolo Paulo. Mais uma vez, me parece claro que o apóstolo Paulo faz um apelo aos nossos afetos. Porque o conhecimento da verdade na teologia do apóstolo Paulo necessariamente se traduz por uma vida cheia de devoção, uma vida cheia de afeto, se traduz em puro amor por Deus. Então, se nós queremos saber se nós estamos andando na verdade de Deus, basta nós visitarmos o nosso coração e ver se o nosso coração de fato está apegado ao coração de Deus, se nós o amamos de verdade. Porque a nossa teologia precisa produzir justamente isso, precisa produzir amor. A verdade de Deus, ela não produz separação. A verdade da palavra de Deus, ela não produz divisão entre as pessoas. A verdade da palavra de Deus não produz orgulhosos, não nos faz sentir superior ao nosso próximo. Quando nós somos encharcados pela verdade da palavra de Deus, quando ela ilumina a nossa mente e o nosso coração, o que o Espírito de Deus faz em nós é nos fazer parecidos com Cristo. É nos fazer olhar para o nosso próximo assim como Cristo olhou. É nos fazer misericordiosos assim como Cristo é misericordioso. É nos ensinar a perdoar assim como Cristo nos perdoou. Portanto, quanto mais nos aproximamos da verdade de Deus, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, necessariamente nós precisamos nos adequar a essa verdade. Como? Desenvolvendo um espírito fervoroso. Mas uma pergunta, uma objeção que a gente pode dizer é o seguinte: pastor, na percepção do apóstolo Paulo, existe uma maneira correta de se viver. Existe uma maneira legítima de se viver. Existe uma maneira certa de se viver. E existe uma maneira incorreta, ilegítima e errada de se viver. Mas olha só, essa verdade é uma verdade para mim. Mas essa verdade não é uma verdade para as pessoas que não compartilham da mesma fé. Muito bem, não obstante, considerando aqui esse tema de alta complexidade, e não é o nosso objeto aqui nesta noite, mas pensando apenas aqui na mente do apóstolo Paulo, Paulo responderia da seguinte forma: de fato, vamos separar as coisas. Eu não estou falando aqui para o ímpio. Eu estou falando aqui para o escolhido de Deus. Esquece as pessoas lá fora. Esquece as pessoas lá fora, tem uma mente plural, onde cabe tudo, onde cada cabeça, sua sentença, né? Onde você pode ser guiado por uma estrela qualquer, onde você tem a liberdade de deixar a vida te levar. Ok, essa pode ser a mentalidade plural desse mundo. Irmãos, e não se enganem, o tempo ali do apóstolo Paulo, primeiro século, mundo grego, a pluralidade de ideias também era algo muito semelhante ao nosso tempo. Mas Paulo iria nos responder a essa objeção dizendo: mas eu não estou dizendo para o mundo, eu não estou impondo os padrões da palavra de Deus para o mundo, porque Deus não espera do mundo santidade. Deus não espera do mundo vida santa, vida correta, vida pura, vida que agrada a Ele. Essa ordem, esse mandamento de sermos santos, de sermos puros, de andar na verdade, de andar em amor e viver uma vida que agrada a Deus, é dado a nós, aos eleitos de Deus, ao seu povo. Portanto, para usar uma expressão aqui,
do próprio Jesus, ele vai dizer: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vem e segue-me. Deixa esse mundo, seguir o curso desse mundo. Não que nós vamos lavar as mãos, irmãos. Nós somos chamados a pregar o evangelho da graça de Deus. Mas nós não devemos medir o nosso padrão de comportamento a partir do comportamento do mundo, porque Deus nos chamou para uma nova vida e para um novo reino. Portanto, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, segue-me. Segue-me. Essa mensagem, portanto, nos ensina acerca da sã doutrina, da verdade de Deus. Essa verdade sempre se apresenta na teologia do apóstolo Paulo em contraste com a mentira. Lembrando sempre, irmãos, que o apóstolo Paulo, como rabino que é, como conhecedor da Torá que é, ele sempre, quando desenvolve os seus textos, ele tem sempre em mente ali os primeiros livros do Antigo Testamento, e aqui nós vemos um contraste muito claro entre a verdade e a mentira. Nós pensamos ali na serpente, não é assim? Nós temos a verdade de Deus, mas nós temos também a mentira ali da serpente. Paulo, então, nos estimula a nos aprofundarmos nessa verdade, e quanto mais conhecemos essa verdade, mais também discernimos a mentira. Quanto mais iluminados pela verdade da palavra de Deus, mais aptos nós estaremos para discernir as mentiras, as vãs filosofias. E quando nós estamos falando aqui de mentiras, irmãos, nós não estamos falando apenas das mentiras grosseiras, mas nós estamos falando daquelas mentiras que muitas vezes não são altamente sedutoras. Dessa mentira que se torna um estilo de vida muito, muito adequado a nós. Quando nós somos embebidos por valores que são mentirosos, porque não condizem com os valores do reino de Deus. Quando nós somos absorvidos por prioridades que não são as prioridades do reino de Deus. Quando nós nos adequamos de forma inconsciente ao comportamento e ao padrão desse mundo. Eu não estou dizendo fazer coisas erradas, coisas pecaminosas, mas até fazer coisas certas. Até de agir corretamente, mas longe de Deus. Longe da presença de Deus. Eu estava conversando com o Elbert essa semana, ele me fez uma visita muito gostosa lá em casa. Fiquei feliz de saber que a esposa dele também gosta de café, não é assim? Eu tomei aquele café e custei a dormir depois, né? Mas a gente estava falando lá em casa que esse mundo tá meio de ponta cabeça, né? Então a gente tem que viver nesse mundo, discernir esse mundo e discernir essas mentiras que são sutis, porque é muito possível que talvez a mentira mais sedutora para o crente seja nós fazermos as coisas certas, sermos bons maridos, boas esposas e tudo mais, mas fazemos isso à parte de Deus, distantes de Deus. Essa foi a sedução da serpente, meus irmãos. Quando a serpente seduziu Eva, ela não disse, olha, faça as coisas erradas. O que a serpente disse foi, olha, viva a sua vida a partir dos seus próprios valores, você consegue ser uma pessoa boa. Você vai ser como Deus. Você vai conseguir conhecer o bem e o mal. Então, viva a sua vida a parte de Deus. Construa suas próprias filosofias. Você é uma pessoa capaz. Você é uma pessoa sensata. Então, você sabe muito bem temperar as coisas. Então, você não precisa de Deus para ser um bom marido. Você não precisa de Deus para ser uma boa esposa. Você não precisa de Deus para ser uma boa pessoa no seu trabalho. Você não precisa ir à igreja. Você não precisa fazer nada. Porque, olha só, tem um potencial bom em você. Você é joia. E aí, ele nos seduz para que a gente viva uma vida boa, mas longe dele. E enche nosso coração de orgulho, né? Mas o que Paulo está dizendo é que nós precisamos discernir isso. Porque isso não é a sã doutrina. A sã doutrina de Deus diz que nós somos falidos. Longe de Deus, nós somos vazios. A nossa vida só faz sentido quando nós nos encontramos com o nosso Criador. As verdades da palavra de Deus devem nos aproximar de Deus.
com um coração humilde, não nos afastar dele com um coração orgulhoso. Eu quero fazer uma citação aqui acerca dessa sã doutrina, e essa necessidade dela ser traduzida nas práticas da nossa vida. Quero citar aqui um clérigo da igreja inglesa, ele se chama J.C. Ryle. Se não me engano, ele faleceu em 1900. Ele escreveu o seguinte acerca do cristianismo, não é? Que está muito casado aqui com o que nós estamos falando. Ele escreveu assim: que o seu cristianismo seja tão inconfundível, e seu andar tão reto, que todo aquele que te vê não tenha dúvida quanto a quem você pertence e a quem é o seu Senhor. Vou repetir. Que o seu cristianismo seja tão inconfundível e o seu andar seja tão reto, que todo aquele que te vê não tenha dúvida quanto a quem você pertence e quem é o seu Senhor. Ou seja, que o seu cristianismo de fato te aproxime de tal forma de Deus e torne seu coração humilde ao ponto de você se submeter a Ele. Que todos que se achegarem, se aproximarem de você, vai saber quem é o seu Senhor. Vai saber quem é o autor por trás dessa boa vida que você está levando. Vai saber que é a própria presença de Deus em você que torna você aquilo que você é. Muito bem, muito bem. Esse texto também do apóstolo Paulo, esses versos iniciais, ele também nos convoca, além de viver uma vida de devoção, uma vida de fé prática, encarnada, mas também ele nos conduz a uma verdade que deve produzir em nós uma viva esperança. Irmãos, o crente não pode ser um cidadão desesperado nesse mundo. Não há motivos para o desespero tomar conta do nosso coração. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm todos os motivos para viver uma vida desesperada. Porque elas acham que tudo pode acabar na próxima esquina. Elas podem morrer a qualquer momento. Elas podem falir a qualquer momento. Elas podem perder a sua paixão apocalíptica a qualquer momento. E elas estão apegadas a essas coisas. E se essas coisas lhe escaparem de alguma forma, elas se derretem. Por isso o mundo é ansioso, gente. Por isso o mundo está mergulhado no desespero, gente. Porque essas coisas são ilusórias, são transitórias. As bênçãos de Deus, meus irmãos, elas são transitórias. As boas coisas de Deus que Deus nos dá também são transitórias. Mas nós, o apóstolo Paulo está dizendo, nós fomos chamados à presença de Deus como seus escolhidos, e agora tomamos conhecimento dessa verdade, e essa verdade produz em nós essa solidez necessária. Porque ela está enraizada nas palavras daquele que não pode mentir, que é o nosso próprio Deus, e essa esperança nos faz olhar para o futuro. Os irmãos se lembram aqui que eu falei que o apóstolo Paulo, ele olha para o futuro, não é? Então nós olhamos para o futuro, então nós vemos a nossa herança, por antecipação, nós já podemos contemplar o nosso galardão, o nosso tesouro. E porque nós temos essa esperança em nós, porque nós avistamos já a terra, para usar aqui uma expressão lá do Martin Luther King, em um dos seus discursos, quando ele diz: eu já subi a montanha e eu já vi a terra, né? Ele faz uma alusão aí a Moisés, não é? Mas nós então já subimos a montanha. Quando nos convertemos, nós éramos desesperados, nós éramos sem Deus, vazios nesse mundo, mas agora na nossa conversão nós subimos a montanha e agora nós já podemos contemplar a terra prometida. E porque nós contemplamos a terra prometida, nós podemos viver aqui agora com ousadia, gente. Porque não existe nenhuma experiência nesse mundo capaz de nos roubar a nossa herança e a nossa esperança.
Por isso nós não devemos temer o homem. É por isso que os mártires, ali do primeiro século, eles eram destemidos, porque eles diziam para os seus algozes: a única coisa que você pode fazer conosco, ou a máxima coisa que você pode fazer conosco, é nos matar. É tudo que você pode fazer. Mas você não pode tocar na nossa alma. E você não pode destruir a nossa esperança em relação ao futuro. Irmãos, nós estamos caminhando para a terra prometida. E nós devemos caminhar com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, com as mochilas nas costas, porque nós somos peregrinos desse mundo, gente. Nós já avistamos a terra de Deus. Então nós precisamos marchar com esperança, Dani. Sabe por quê? Porque nós vamos chegar lá. Porque fiel é o que nos chama. O nosso general, ele é valente. Para ajudar o Juan aqui, que fala que eu canto as músicas e falo as músicas. Ele é varão de guerra, leão de Judá, não é assim? Um cântico pentecostal, né? Aí o cântico ainda diz: com ele entraremos no forte do inimigo e livraremos os cativos de lá. Não é assim? Ah, vocês não têm pé no neopentecostalismo mesmo, hein? Ou seja, nós temos um general que nos chama. E ele é um guerreiro forte. E nós seguimos os seus passos. E nós vamos chegar onde ele quer que nós cheguemos. Nós já avistamos essa terra. Muito bem, e a última consideração que eu gostaria de fazer é que Paulo pressupõe que os seus leitores, não apenas Tito, mas essa carta foi endereçada também às ovelhas de Tito, né? Endereçada inclusive a nós. Paulo pressupõe, quando ele fala da natureza desse reino, sobre a fé desse reino, sobre a verdade desse reino, Paulo pressupõe que essas pessoas conseguem enxergar esse reino. E quando esse pregador fala com vocês, esse pregador fala desse reino. Porque, irmãos, eu consigo enxergar esse reino. Eu vejo esse reino diante de nós. Eu vejo a promessa de Deus, aquele que não pode mentir, se cumprindo entre nós. Eu consigo enxergar esse reino. Mas a única coisa que eu posso dizer para vocês é: olhem, o reino de Deus está ali. Olhem, o reino de Deus se manifestando entre nós. Não se desanimem, Deus está conosco, Deus nos chama ao seu reino. O máximo, irmãos, que eu posso dizer a vocês é: percebam esse reino, vejam esse reino, abracem esse reino, creiam nesse reino. Mas apenas Deus, apenas o Espírito de Deus é capaz de abrir os nossos olhos para que nós possamos contemplar esse reino. É por isso que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus estava se manifestando ali. Nicodemos chega e fala: mestre, eu não estou entendendo nada. Tem coisa nova acontecendo, mas o que isso significa? A minha teologia não dá conta disso. A minha filosofia não dá conta disso. Aí Jesus diz: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você jamais enxergará o reino de Deus. A minha oração nessa noite é que cada um dos meus ouvintes aqui possa nascer dessa água e desse Espírito. Para que vocês entendam o que eu estou falando. Para que vocês sejam dominados por essa esperança que domina o meu coração nessa noite. Para que também nós possamos olhar para esse reino, gente, e nos desembaraçarmos das coisas desse mundo, assim como Paulo, para que esse senso de urgência possa nos impelir a viver da forma mais intensa, mais densa possível a natureza desse evangelho, que possamos encarnar essa verdade, porque esse reino é real, esse reino é verdadeiro, esse reino se consumará entre nós. Deus não pode mentir. Portanto, que o Espírito de Deus abra os nossos olhos nessa noite,
para que possamos contemplar esse reino e o rei desse reino. Amém? Semana que vem nós continuamos. Vamos orar por isso, irmãos. Santo Deus, nós te damos graças mais uma vez pela sua palavra, pelo teu Espírito, pela letra dessa palavra. Te pedimos, Senhor, que ela seja aplicada de forma muito clara a cada um dos nossos ouvintes aqui nessa noite. Esse Evangelho é o poder de Deus, Senhor. Que ele seja eficaz nessa noite, para trazer os mortos à vida, para trazer luz em meio às trevas, para que os olhos de todos os meus queridos ouvintes possam ser abertos, para que todos possam ver esse reino, Senhor. Essa é a oração que eu faço e oro, Senhor, por Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Semana abençoada a todos, irmãos. Amém. Vou convidar a igreja para cantar junto comigo esse hino. É um hino que a irmã Marluce gosta muito, que fez aniversário essa semana. E vamos louvar ao Senhor com esse hino que diz Maravilhosa Graça. Hino 193 do Inário, para o culto cristão. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável, é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus vida perena, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável, é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandece e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, da vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça
sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louvai. Amém.